Bom dia, galerinha do YouTube! E aí, sétimo ano, preparados para mais uma semana? Então, semana passada tivemos feriado, tranquilo, espero que vocês tenham passado uma boa Páscoa e agora nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo, tá bom? Se vocês acompanharem lá no livro, nós vamos iniciar o módulo 2 agora, tá? Então vamos lá no capítulo 3, ó, módulo 2, capítulo 3, que vai falar um pouco sobre o território brasileiro, tá bom? Então, lá na página 344, vocês vão encontrar esse mapa aqui. Então, prestem atenção o que nós vamos começar a estudar neste capítulo 3. Localização do território brasileiro no mundo, tá bom? Então, a gente vai aprender um pouco sobre a localização do nosso país. Então, primeiro, a primeira parte que o livro traz para vocês é mostrando o tamanho do território brasileiro e os pontos extremos do nosso território. Então, o que seria um ponto extremo? O lugar mais ao norte do Brasil, o lugar mais ao sul do Brasil, o lugar que está mais a oeste e o que está mais a leste, tá? Depois nós vamos falar um pouco sobre fronteira. Mas primeiro vamos analisar esse mapa aqui, tá bom? Esse mapa é o mapa que mostra para vocês esses pontos extremos que eu comentei. Então, primeira coisa, vamos analisar aqui qual é o tamanho do território brasileiro. Olha aqui, ó, a distância que o Brasil tem de leste a oeste, 4.319 quilômetros, e de norte até sul, 4.394. Então, vocês podem reparar que o Brasil ele tem quase o mesmo tamanho de norte a sul e de leste a oeste, ok? Qual é a cidade que está, o lugar que está mais ao norte no território brasileiro? Qual é o lugar? Se chama Monte Caburaí, que é uma formação rochosa onde está a nascente do rio Ailã, que marca o ponto extremo norte do Brasil. Olha aqui, ó, o último lugarzinho lá no norte do território brasileiro. Agora vamos lá no sul, ó, ao sul. O lugar mais ao sul do território brasileiro, Arroio Chuí, que é um pequeno curso d'água que marca o ponto extremo do sul do Brasil, é o último lugarzinho aqui. Ó, aqui, ó, agora o lugar que está mais ao leste do território brasileiro é a Ponta do Seixas, que é uma praia que marca o ponto extremo leste do território brasileiro. E agora, olha, o ponto que está mais a oeste, a Serra da Contamana. Ó, Contamana aqui, ó, é uma formação rochosa onde está a nascente do rio Moá, que marca o ponto extremo oeste do Brasil. Então, o que nós vimos agora? Os lugares que estão nos extremos do território brasileiro. Dentro desse mapa tem uma outra informação importantezinha aqui, tá vendo? Olha, esse daqui é o mapa mundi e tá mostrando pra gente aonde que o Brasil está localizado no mundo, tá bom? Eu mandei esse arquivo para vocês com essas informações. Agora vamos acompanhar aqui, ó, mapinha maior, ó, mapinha do Brasil aqui. Esse daqui é o mapa mundi, esse daqui é o nosso mundo. O nosso mundo, né, ele é dividido em continentes e oceanos. Esse continente que o território brasileiro está é o continente americano, é a América. A América é um continente que a gente subdivide em 3 partes. América do Norte, que está ao norte, a América Central, que está no centro, e a América do Sul, que está no sul. Então, o Brasil está localizado na América do Sul, ok? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente pode observar analisando esse mapa mundi aqui. Vocês vão observar que o nosso planeta, ele é dividido em linhas imaginárias. Ele é todo dividido por linhas imaginárias. Quais são as principais? Nós temos 6 linhas principais. 5 que estão na horizontal e uma que está na vertical. Então, vamos lá, ó. A principal linha na horizontal que nós temos é a linha do Equador. A linha do Equador, ela é importantíssima porque ela divide o mundo em 2 hemisférios. O hemisfério, o que significa hemisfério? Metade da esfera. A metade de uma esfera. O planeta não é redondinho? Então, o planeta vai ser dividido em 2 metades.
a metade norte e a metade sul, ok? Outras linhas que nós temos na horizontal que também são muito importantes. Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, aqui embaixo, no sul, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico, ok? Qual é a linha que está na vertical, que é muito, muito importante? Meridiano de Greenwich, aqui, ó. Também divide o planeta Terra em duas metades, dois hemisférios. Hemisfério oeste e hemisfério leste. Por que que isso é importante? Para a gente entender a localização do território brasileiro. Então, por exemplo, se eu levar em consideração o meridiano de Greenwich, eu vou ver que o Brasil está todo ele no hemisfério oeste. Ou a gente também pode chamar de hemisfério ocidental, ok? Se eu levo em consideração a linha do Equador, você está vendo que a linha do Equador, ela corta um pedacinho do território brasileiro aqui? Bem aqui, ó. Bem aqui, certo? Então, o que que acontece aqui? A gente vai ter a maior parte do território brasileiro no hemisfério sul, mas eu tenho uma pequena parte do território brasileiro que está no hemisfério norte, tá bom? Então, olha como que isso é importante aqui dentro da localização do território brasileiro, ok? Vamos lá agora continuar aqui, acompanhar mais uma informação aqui, ó, importante aqui, nesse mapinha aqui. Então, vamos lá. Agora a gente vai analisar um pouco sobre fronteiras. Então, vimos lá a localização do Brasil no mundo. O Brasil está localizado no continente americano, principalmente na América do Sul. Principalmente não, na América do Sul, né? América do Norte, Central e do Sul. O Brasil está na América do Sul. Agora vamos analisar um pouquinho sobre fronteira. O que é fronteira? Fronteiras são os países que estão colados com o Brasil. Tá? Nesse caso, a gente está falando de países, tá? Agora, por exemplo, se eu falasse da fronteira do Espírito Santo, são os estados que estão coladinhos no Espírito Santo. Então, fronteira é como se fosse aquele vizinho, porta a porta do Brasil. Então, a fronteira é quem está coladinho ali. Essa daqui é toda a América do Sul. Então, quais são os países que fazem fronteira com o território brasileiro? Todos os que estão colados com o território brasileiro. Vamos acompanhar comigo aqui, ó. Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Só 2 países não fazem fronteira com o território brasileiro, que é o Equador e o Chile. Vocês estão vendo o limite do Chile? O Chile não está colado com o Brasil, então não faz fronteira com o Brasil, nem o Equador. Então esses 2 não fazem fronteira com o Brasil. Ok, meus amores, estudem no livro, acompanhem o texto que eu mandei para vocês, vejam a videoaula quantas vezes forem necessário, mandem as dúvidas para mim, tá? Não esqueçam da live, que eu vou estar lá para poder tirar dúvida também. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Tchau!